Essa proposta é trabalhar os grandes livros à luz das grandes questões, quer dizer, é trabalhar os temas dos grandes livros para iluminar a nossa própria vida, iluminar as grandes questões que ainda hoje nos incomodam. O título dessa série de encontros, desse primeiro encontro, digamos assim, é Sócrates e o Nascimento da Filosofia. Nossa proposta aqui não é trabalhar apenas os livros, mas trabalhá-los tendo por nossa pauta uma grande questão ou algumas perguntas em torno desses livros. E a ideia, então, dessa primeira série de encontros é trabalhar 3 diálogos de Platão, na verdade, um monólogo de Platão, que é a Apologia de Sócrates, e 2 diálogos, em torno da figura de Sócrates. Não vamos entrar aqui ainda nesses encontros na filosofia de Platão. A pretensão, então, tentar entender quem foi Sócrates, por que ele impactou tanto o pensamento ocidental e também, de algum modo, entender um pouquinho qual foi o impacto que ele teve no próprio Platão e de que modo Platão utilizou as descobertas investigativas de Sócrates para começar a sua própria atividade filosófica. Para quem caiu de paraquedas aqui nessa história de filosofia antiga, talvez seja importante saber quem são as 3 principais figuras da filosofia grega antiga. Sócrates é tão importante que hoje se convenciona chamar todos aqueles pensadores que vieram antes dele de pré-socráticos. Sócrates foi mestre de Platão, ele não teve uma escola formal, mas Platão se aproveitou das lições que tomou de Sócrates nas praças de Atenas, e Platão, por sua vez, foi professor, aí sim, na Academia Platônica de Aristóteles. Aristóteles estudou com Platão por 20 anos. Então é interessante perceber que as 3 principais figuras da filosofia antiga, elas conviveram uma com a outra, né? Umas com as outras. Nós não sabemos, ou sabemos muito pouco, do contato pessoal entre Platão e Sócrates, mas também é nossa pretensão aqui nesses encontros trabalhar um pouco essa capacidade de imaginar, através dos textos de Platão, imaginar como foi o contato pessoal dele com Sócrates. Então, nossa pretensão principal aqui, para ser mais claro, é tratar de Sócrates, das inovações investigativas que ele trouxe, entender por que ele foi tão mal visto assim pela sociedade ateniense, a ponto de ser condenado à morte, e de que modo Platão aproveitou, então, de suas lições para começar a sua atividade filosófica. Vamos tratar de 3 livros aqui. A Apologia de Sócrates, que relata, então, a defesa que ele próprio apresentou perante os juízes que finalmente o julgaram. Vamos ler, na sequência, o diálogo Alcibíades I, que trata de uma conversa entre ele e Alcibíades, que foi um dos seus alunos, né, em torno do autoconhecimento, em torno do conhecimento de si e da alma humana, e, por fim, tratar do Fedro, não confundir com Fédon, Fedro, que é o diálogo chamado Diálogo da Iniciação à Filosofia, em que Sócrates conversa com Fedro a respeito dos discursos, então, dos retóricos, dos sofistas, tentando puxar Fedro para a filosofia. O Fedro nos servirá aqui para entender justamente como Platão absorveu essas lições de Sócrates. Então, nossos objetivos, para você já ir tentando mentalizar isso durante nossos comentários, é saber qual foi a inovação de Sócrates, quais foram os instrumentos específicos de pesquisa que ele colocou em circulação. Na Apologia já há algumas indicações nesse sentido, como Platão foi impactado e o que isso tem a ver com a gente hoje. Por que ainda lemos Platão? Por que Sócrates ainda é uma figura importante para nós hoje? E para você que nunca leu um diálogo platônico, não precisa ficar assustado, vamos aqui pegar vocês desde o comecinho para ir lendo, não vou dizer linha por linha, porque seria um trabalho muito exaustivo de dezenas de horas, mas vamos pegar os trechos mais complicados ou os trechos principais e tentar decodificar para que o texto platônico fique mais digerível para você, mais fácil de compreender e você possa, em algum ponto dos seus estudos,
ler Platão sozinho e começar a dialogar com ele, não é, por si só. Não é Platão, embora seja um autor bom de se ler, vale muito a pena tentar ler Platão mesmo sem ler os comentadores, mas é preciso advertir que Platão contém muitas camadas. Então, mesmo um diálogo fácil, uma obra fácil como a Apologia, por exemplo, você pode querer lê-la de uma sentada e você vai gastar aí 1 hora e meia para ler, é uma obra curta, mas se você ler pela segunda, pela terceira, pela quarta vez, lendo no cotejo com comentadores ou lendo depois de ler outros diálogos, é certo que você vai começar a captar outras camadas de significado mais profundas e é aí, então, parece evidente, que Platão começa, de fato, a conversar com você como um discípulo, né, digamos assim. A gente pode ter essa figura de que o leitor de Platão é como se fosse um discípulo de Platão tentando aprender com ele. E a esse propósito, nós também precisamos nos perguntar qual foi o objetivo de Platão ao escrever seus diálogos. A esse respeito, os comentadores divergem. Há diversas escolas interpretativas. Alguns dizem que Platão não pretendeu transmitir doutrinas através de seus diálogos, até porque, dizem esses, Platão quase nunca conclui nada. Platão coloca doutrinas na boca de Sócrates, coloca doutrinas na boca dos opositores de Sócrates. Há diálogos platônicos em que Sócrates não participa. Platão não está presente em nenhum deles, a não ser por duas referências, uma na Apologia e uma no Fédon. Então, Platão não é um personagem dos seus diálogos, então, para essa corrente, não é fácil detectar quais são as doutrinas platônicas e se entende que ele não quis propriamente transmitir doutrinas, mas sim ensinar, mostrar como se investigam questões filosóficas. É uma perspectiva interessante. De tanto você ler os diálogos, por exemplo, o Teeteto, que é um diálogo a respeito do que é o conhecimento verdadeiro, de tanto você cotejar as opiniões daqueles que participam da conversa, você começa a despertar em você um senso de pesquisa, um senso de investigação. Você começa a ver os objetos de pesquisa por diversos ângulos e pode, então, começar a desenvolver um senso, um faro, para você mesmo desenvolver suas próprias pesquisas. O Banquete também é um outro exemplo em que há discursos diversos, em diversos níveis de significado, em diversos tipos de diálogo, de conversa sobre eros, sobre o amor. Aí também o seu ouvido começa a se afinar, começa a apurar, então, em que consiste uma pesquisa filosófica, não é? Então, para esses, a intenção não é propriamente ensinar nada. Outros entendem que, apesar de Platão não ser muito claro a respeito de quais são as suas próprias doutrinas, ele quis, sim, para essa corrente, transmitir alguma doutrina, só que o fez a seu próprio modo. O fez de um modo eficiente, ou seja, deixando certas lacunas para que o próprio leitor pudesse preencher com sua imaginação. Quando você começa a ler os diálogos platônicos, você percebe que Platão muitas vezes não conclui uma investigação, mas ele dá pistas, como aquele que leva o discípulo até um certo ponto e o encoraja a seguir adiante. Então, bom, não há nenhuma conclusão definitiva a respeito do objetivo de Platão em escrever seus diálogos, mas seja como for, o leitor de Platão aproveita bastante, quer para absorver o modo de pesquisar e afinar, então, a sua inteligência, quer para aprender também com as doutrinas que Platão expõe aqui ou ali. Ainda que não saibamos com certeza que ele subscreveria todas aquelas doutrinas que se atribuem a ele, não é? E outra questão também que se coloca para aquele que começa a ler Platão é a questão do Sócrates histórico. Nos 3 diálogos que nós trataremos aqui, nas 3 obras, o monólogo e nos 2 diálogos, é Sócrates o protagonista. E a pergunta que se faz, e também não há uma resposta clara aqui, é: esse Sócrates que Platão coloca nos diálogos
é de fato o Sócrates histórico? Ou seja, será que Platão, como discípulo de Sócrates, não tentou embelezar um pouco esse Sócrates, não é? Ou seja, jogar do lado dele para passar uma imagem dele mais favorável do que aquela real? Essa é uma questão que não termina, né? As discussões prosseguem até hoje. Existem algumas outras fontes a respeito de Sócrates que vale a pena consultar, se for do seu interesse. Por exemplo, Xenofonte, que foi um outro que estava ali em torno de Sócrates, escreveu algumas obras, uma apologia de Sócrates, escreveu um livro chamado Memoráveis, em que Sócrates também é descrito ali na sua atividade. Embora seja um Sócrates mais pacato, menos persuasivo, um Sócrates mais domesticado, digamos assim. Uma outra fonte interessante também, embora mais polêmica, é Aristófanes, que é um comediógrafo grego daquela época, escreveu, entre outras obras, As Nuvens, em que ele retrata um Sócrates muito caricato. O próprio Sócrates trata dessa obra no seu discurso de defesa. Interessante essa referência a Aristófanes que ele mesmo faz aqui. E a outra referência curta que nós temos, curtíssima na verdade, é Aristóteles, que na Metafísica se refere a Sócrates dizendo que ele foi o primeiro, então, pensador a tentar buscar a definição das coisas, né? E colocou ali um breve resumo do seu método. Então, a pergunta é essa, né? Será que Platão exagerou um pouquinho na tinta aí para passar para a história um Sócrates mais digerível? E eu falo isso justamente porque a pretensão de Platão, isso é unânime, né? Depois que Sócrates foi condenado, Platão teve que fugir de Atenas. Platão e os alunos de Sócrates tiveram que fugir porque a perseguição política ameaçava alcançá-los. E assim que Platão retorna, então, para Atenas, ele começa a escrever os chamados diálogos socráticos. Justamente para quê? Para tentar restaurar a imagem de Sócrates. No comecinho da Apologia, vamos falar disso na próxima parte desse encontro, Sócrates começa falando da imagem que os acusadores tinham dele, que era uma imagem, na visão dele, muito diferente daquilo que ele próprio era. Então, Platão tentou, então, contribuir para melhorar um pouco essa imagem do seu mestre perante a sociedade ateniense. Isso é interessante perceber. É interessante, então, começar, mesmo você que ainda não tem esse faro, começar a perceber, cotejando com outras fontes, se Platão, de fato, foi fiel a esse Sócrates. Agora, uma outra questão ainda mais profunda, que não é tema desses encontros, é saber a parcela da doutrina de Sócrates que é de Platão. A doutrina vai fundo nisso, por exemplo, a teoria das ideias, tão famosa. Ela é socrática na sua origem ou é puramente platônica? Esse é um debate que não termina nunca, né? Não se sabe exatamente que parcela Sócrates tem nessa teoria. São conversas que podem prosseguir noite adentro, mas é interessante perceber isso, que existe aí uma mistura aí que é difícil discernir. Mas isso, por enquanto, não nos importa. O que importa aqui é começar a ler com boa vontade essas obras e percebendo essa imagem de Sócrates que fica em nós. Então, primeiro, perceber a imagem que fica em você e depois começar a pesquisar nos comentadores, se for sua intenção se aprofundar, se essa imagem que ficou em você, ela está batendo com aqueles que estudaram por mais tempo essas questões, né? Bom, você vai perceber, se você não tem afinidade com os diálogos platônicos, que as melhores edições, elas trazem, geralmente na margem, alguns números e letras, que quase nunca correspondem com a página do livro. E você pode se perguntar que história é essa? Por que, por exemplo, aqui na Apologia, né, ela começa aqui no número 17A. Como assim começa no número 17? O que vem antes desse 17? Na verdade, essa paginação, ela vem da edição padrão, que nós usamos ainda hoje, feita por um sujeito chamado Henricus Stephanus, há 5 ou 6 séculos atrás, e é a edição que nós temos
por canônica, ou pelo menos a paginação que nós temos por canônica ainda hoje. Então, qualquer lugar do mundo que você citar uma obra de Platão como Apologia 17a ou 25c, qualquer lugar do mundo as pessoas sabem que você está falando de um trecho específico e as pessoas podem então ir lá e conferir de que se trata. Os comentadores usam isso a todo momento e eles então se referem aos números sem precisar citar o trecho específico, porque o estudante vai atrás da fonte e vai descobrir então qual é o trecho de que se trata, né? Então, são 3 obras. A Apologia, eu tenho algumas indicações de edição, caso você queira adquirir. Nós vamos acompanhar na edição conhecida da UFPA, que é do Carlos Alberto Nunes. Eu estou com a edição mais nova aqui, mas você também pode encontrar, eu acho improvável, mas talvez você encontre ou até já tenha em casa, a edição mais antiga, que é essa aqui. Ela não é bilíngue, mas dá conta do recado, né? É a mesma tradução, com algumas modificações pequenas, algumas revisões pequenas feitas para essa edição, que é bilíngue, que é a recomendada, não é? Para esses encontros. Também há outras edições, essa aqui talvez seja mais simpática, mais acessível, da LPM Pocket, tradução do André Malta, uma tradução boa, não é bilíngue, a vantagem dela é que é fácil de manusear e também vem com o Eutífron e o Críton. A propósito, eu esqueci de falar sobre isso, existe uma quadrilogia famosa, da qual a Apologia faz parte, que é o Eutífron, a Apologia, o Críton e o Fédon. Essa quadrilogia, usualmente se encontra em algumas edições, elas tratam do julgamento, condenação e morte de Sócrates. O Eutífron é a chegada de Sócrates ao tribunal para conhecer a acusação. Ele foi citado para o processo e foi lá conhecer, então, qual é a acusação que se fazia contra ele. A Apologia é a sua defesa, vamos ler ela aqui nos próximos encontros. O Críton é um diálogo pequeno, em que Críton visita Sócrates na prisão e propõe a ele, então, que fuja da condenação, fuja da pena. E ele não aceita, né? E, por fim, o diálogo Fédon é o diálogo que se passa ali na cela, na prisão, no último dia, nas últimas horas de Sócrates. Então, é o diálogo sobre a alma, em que ele, ao final, então, toma o veneno e morre. Então, esses 4 diálogos são usualmente lidos na sequência. Não foi nossa opção aqui, mas é uma opção válida também, para você que quer começar a ler Platão, pode também querer ler esses 4 diálogos na sequência. Há também mais uma edição recomendada, na verdade, 2, né? Da Apologia. Uma é a dos Pensadores, que também é fácil de encontrar em sebos. Vem também junto dela o Eutífron, o Críton e o Fédon, essa quadrilogia de que eu falei aqui. E também tem a edição conhecida da Edíporo, do Edson Bini. Bom, é uma dessas aqui, na verdade é uma edição um pouco criticada porque não se trata de uma tradução direta do grego, mas para quem está começando, como eu disse, você vai começar a ler o diálogo na sua camada superficial, ela é, na minha visão, suficiente e também é fácil de encontrar. O Alcibíades I, que é a nossa segunda leitura, já é mais difícil de encontrar. Existe a tradução do Carlos Alberto Nunes, que é essa daqui, é o volume 8, recém-editado. E também existe na edição da Edíporo. Então, as 2 edições que eu conheço em língua portuguesa são essas. Se você lê em espanhol, também pode querer acessar as edições da Gredos, que são muito boas também. E, por fim, o Fedro. Já há outras edições, além do Carlos Alberto Nunes, também existe essa aqui, da Maria Cecília Gomes dos Reis, pela Pinguim, muito boa, com comentários. E essa aqui, do Cavalcante, pela 34, também é muito boa. É a tradução em que eu estudo no meu mestrado, é a que eu vou adotar na minha dissertação. E também existe a edição da Edíporo, né? Então, fiquem aí com essas sugestões, caso queiram adquirir a obra para acompanhar com a gente, que vocês estarão muito bem servidos. Então, é isso. Como introdução, eu acho que basta. Vamos começar, então, a Apologia.